Antes de você fechar os olhos essa noite, preciso que você saiba de uma coisa que vai mudar completamente a forma como você vai dormir daqui a pouco. Enquanto você descansar, Deus vai trabalhar. Ele vai cuidar de tudo o que você não conseguiu resolver hoje. Ele vai abrir as portas que você não soube bater. Ele vai preparar o caminho que você ainda não pode ver. Essa oração vai selar a sua noite com proteção, vai livrar a sua mente da ansiedade e vai fazer com que você acorde amanhã diferente do jeito que foi dormir. Fica aqui comigo até o final. O mistério da adoração tem uma palavra poderosa para a sua vida agora. Segunda-feira, 11 de maio de 2026. Que noite especial é essa? E talvez você não esteja sentindo assim. Talvez você chegou até esse momento do dia carregado, com o peso de uma segunda-feira que custou caro demais, com o cansaço de quem correu o dia inteiro e ainda assim sentiu que não foi suficiente, com a mente cheia de pendências, de contas, de conversas que não foram bem, de situações que ficaram no ar sem resolução, com aquela sensação silenciosa de que a semana já começou difícil e você nem sabe se vai ter força para chegar até o final dela. Eu entendo isso. E mais do que isso, Deus entende isso. Ele não está longe de você agora. Ele está aqui, nesse exato momento, olhando para você com um amor que não se abala pelo tamanho do seu cansaço, que não diminui pela quantidade dos seus erros, que não se apaga pela escuridão do seu quarto. E foi exatamente por isso que Ele colocou esse vídeo no seu caminho hoje. Não foi coincidência. Não foi sorte, foi cuidado. Então vamos orar juntos agora, com fé, com entrega, com a certeza de que Deus está ouvindo cada palavra. Comenta aqui embaixo antes de continuar: Senhor, eu entrego essa noite nas tuas mãos. Faz isso agora. Isso é fé em ação. E fé em ação move o coração de Deus. Pai eterno, Deus do céu e da terra, Senhor da história e dos tempos, eu venho até ti nessa noite de segunda-feira, com o coração aberto e a alma exposta. Não venho com palavras bonitas preparadas, não venho com uma fé perfeita e organizada, não venho fingindo que tudo está bem, quando por dentro há um cansaço que vai fundo demais para ser escondido. Eu venho como eu sou, porque tu me chamaste assim, exatamente assim, quando disseste pelas palavras do Senhor Jesus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse é o meu lugar agora, Pai, aos teus pés, sobrecarregado e cansado, mas confiante de que tu és fiel. Senhor, eu quero começar essa oração fazendo uma coisa que às vezes eu esqueço de fazer no meio da correria. Eu quero te agradecer. Obrigado por esse dia. Mesmo que ele tenha sido pesado, ele foi um dia de vida. Obrigado por cada hora que passou e que tu me sustentaste sem que eu percebesse. Obrigado pela saúde que permitiu que eu chegasse até o fim dessa segunda-feira. Obrigado pelo teto sobre a minha cabeça nessa noite, pelo silêncio que agora me permite parar e te encontrar. Obrigado porque tu nunca tiraste os teus olhos de mim, mesmo quando eu esqueci de te olhar. Agora, Pai, eu preciso falar sobre essa semana. Ela começou hoje e eu já sinto o peso dela. Mas antes que eu perca a coragem, antes que o desânimo tome conta do que me resta de fé, eu quero declarar sobre essa semana o que a tua palavra diz sobre ela. Ela não vai me vencer. Ela vai me fortalecer, porque todo desafio que Deus permite na vida de um filho seu não é para destruí-lo, mas para revelar nele uma força que ele ainda não sabia que tinha. E essa semana que começou hoje vai terminar com testemunho. Isso eu declaro no nome de Jesus. Senhor, livra-me agora de tudo o que está pesando sobre a minha mente nessa noite. Eu sei que a ansiedade tentou me roubar o dia. Eu sei que os pensamentos acelerados foram companhia constante, o tipo de companhia que cansa, que confunde, que paralisa. Eu sei que minha cabeça esteve mais ocupada, imaginando o que pode dar errado,
do que confiando no Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem dos que o amam. E eu me arrependo disso, Pai. Hoje eu escolho diferente. Hoje eu entrego essa mente ao Senhor que a criou, e eu te peço que tu a governes, que tu afastes todo pensamento que não vem de ti, toda preocupação que excede a minha capacidade humana de suportar, todo medo que o inimigo plantou ao longo desse dia para me fazer dormir sem paz. A tua palavra diz, em Filipenses capítulo 4, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Eu reclamo essa promessa agora. Guarda a minha mente, Senhor, não com a paz que o mundo oferece, que é frágil e passageira, mas com a tua paz, que é sólida como rocha, que não depende das circunstâncias, que permanece mesmo quando a tempestade não parou. E enquanto eu dormir nessa noite, Pai, eu te peço que tu trabalhes, que tu continues agindo nos bastidores da minha história enquanto meu corpo descansa, que tu alinhas as situações que eu não sei como resolver, que tu falas com o coração das pessoas que precisam abrir as portas certas para a minha vida, que tu adiantes o que eu achei que estava atrasado, que tu repara o que eu achei que estava quebrado demais para ser consertado. Porque tu és o Deus que não dorme, que não tira os olhos dos seus filhos, que trabalha incessantemente pelo bem dos que confiam nele. O Salmo 121 diz que o Senhor é o meu guarda, que o Senhor é a minha sombra, a minha mão direita, que o sol não me ferirá de dia nem a lua de noite, que o Senhor me guardará de todo mal, que guardará a minha alma. Esse é o Deus que está de plantão sobre a minha vida essa noite. E é por isso que eu posso fechar os olhos sem medo. É por isso que o meu descanso será completo, porque quem me guarda não descansa. Comenta agora aqui embaixo: enquanto eu durmo, Deus trabalha por mim. Declara isso com fé. Deixa isso registrado, porque o que você declara com a boca, você começa a ver com os olhos. Senhor, eu quero orar agora por cada pessoa que está aqui no mistério da adoração, assistindo a essa oração nessa noite de segunda-feira. Cada uma chegou até aqui de um jeito diferente. Algumas chegaram chorando, algumas chegaram exaustas, algumas chegaram com raiva de situações que não dependem delas. Algumas chegaram quietas, sem palavras, apenas com a necessidade de sentir que não estão sozinhas. E tu conheces cada uma pelo nome, Senhor. Conheces cada detalhe do que elas viveram hoje. E a tua resposta para todas elas é a mesma: eu estou aqui, eu vi, eu cuidei e eu continuarei cuidando. Eu oro especialmente pelo Filho de Deus que está nessa noite com o peso de uma situação financeira que parece sem saída, que acordou nessa segunda-feira sem saber de onde virão os recursos de que precisa. Senhor, tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, e o teu braço não está curto para alcançar a necessidade desse filho. Age, Pai, faz o que só tu sabes fazer. Abre fontes que ele não viu ainda. Manda a bênção de onde menos se espera, e que essa semana seja o começo de uma virada que ele vai contar por anos. Eu oro pela pessoa que está com a saúde abalada, que entrou nessa semana com medo de um resultado, com um corpo que dói, com um diagnóstico que assusta. Senhor, tu és o médico dos médicos. Tu que tocaste nos leprosos, que devolveste a visão aos cegos, que levantaste os paralíticos, ainda és o mesmo Deus hoje. Essa semana, que o teu toque de cura alcance esse corpo, que o teu poder sobrenatural se manifeste onde a medicina chegou ao seu limite. Eu oro pelo casamento que foi para a cama essa noite em silêncio, com uma distância que nenhum dos dois sabe bem como cruzar. Senhor, entra nesse relacionamento, amolece os corações, devolve a ternura que o cansaço foi roubando aos poucos, que ainda essa semana algo mude, que uma conversa, um gesto, uma palavra certa dita na hora certa, comece a restaurar o que parecia perdido. Eu oro pelo filho que está distante, pela mãe que não para de interceder,
pelo pai que chora em silêncio por quem ama e não sabe como alcançar. Senhor, que o Espírito Santo trabalhe nos corações dessa família. Que esta semana seja de reencontros, de reconciliações, de retornos que pareciam impossíveis. Eu oro por quem está sozinho nessa noite, que não tem com quem compartilhar o peso do dia, que fecha os olhos sem um abraço, sem uma voz que diga que vai ficar bem. Senhor, que tua presença seja tão real para essa pessoa nessa noite, que a solidão não consiga alcançá-la. Que ela saiba, com certeza no coração, que é amada por um Deus que nunca vai embora. Pai, agora eu declaro proteção sobre esse sono. No nome de Jesus, que nenhum pesadelo perturbe esse descanso. Que nenhum espírito de tormento, de agitação, de insônia, roube o que Deus reservou para essa noite. Que os anjos do Senhor acampem ao redor dessa casa, dessa cama, desse corpo que descansa. Que toda a obra das trevas seja destruída antes mesmo de chegar perto. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo, e eu habito à sombra do Altíssimo. Eu declaro que amanhã, quando o sol nascer, esse Filho de Deus vai acordar renovado, com uma perspectiva diferente, com forças que não eram suas, com a certeza de que Deus esteve trabalhando a noite toda. E com a fé de que essa semana, apesar de tudo, vai terminar bem, porque o Senhor não começou uma obra na vida de ninguém para deixar no meio. O que Ele começou, Ele termina, e o que Ele prometeu, Ele cumpre. Encerro essa oração com as palavras do salmista, que encontrou em Deus o seu único descanso verdadeiro. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que essa seja a experiência de cada pessoa que orou aqui nessa noite. Deitar em paz, dormir com segurança, acordar amanhã mais forte do que estava hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para que eu tivesse vida e vida em abundância, eu oro e declaro tudo isso sobre a sua vida nessa noite. Amém. Boa noite. Deus cuida de você enquanto você descansa. E o mistério da adoração estará aqui amanhã cedo com uma nova oração para começar o seu dia. Se essa oração tocou o seu coração, compartilhe agora com alguém que precisa dormir em paz essa noite. Um gesto simples pode ser exatamente o que essa pessoa estava precisando antes de fechar os olhos. E antes de dormir, comenta aqui uma palavra que resume o que você está deixando nas mãos de Deus agora. Pode ser uma palavra só, pode ser paz, cura, provisão, restauração, família, força. Declara aqui, porque o que o seu coração confessar nessa noite, o Senhor ouvirá. E o que Ele ouvir, Ele responderá. Deus abençoe o seu sono. Até amanhã.